Se você pudesse, o que você mudaria no seu corpo e por quê? Eu mudaria um pouco do meu rosto, que eu não gosto, e essa barriguinha que me incomoda muito. Não posso usar um biquíni, não posso usar uma roupinha mais justa. Com certeza mudaria tudo, né? Fazeria uma redução de estômago, levantaria os seios. Tem jeito de fazer check-up geral? E muita coisa, porque nada merece, como a gente quer ter nossa autoestima lá em cima, né? A mulher é vaidosa, a mulher se sente bem vestida, bem no corpo. Então eu gostaria de fazer isso. Barriga para ficar mais trincada. Eu acho que eu mudaria a orelha um pouco, porque eu acho que ela tem um pouquinho de abano, assim. Doutor, como a gente viu, né, a diferença entre homens e mulheres é grande. Absurda. Essa questão da imposição da mídia com relação ao corpo é muito mais para as mulheres do que para os homens mesmo, né? Gisele, sobre esse assunto, os homens, a sociedade, ela impõe um padrão de beleza totalmente diferente. No homem, não tem essa cobrança que tem na mulher, né? Então o homem acaba tendo aquela barriguinha e a mulher não acaba reparando, não acaba não cobrando isso. Não cobrando isso dele, mas já ao contrário, o homem já vê aquelas atrizes, o padrão de beleza, aqueles corpos sarados e revistas masculinas. E isso daí incomoda. Cheias de Photoshop. E isso incomoda a mulher. A mulher. E a mulher quer se sentir tão atraente quanto esse padrão. Então, nós assim, a gente vê que no consultório o homem vai mesmo quando precisa. Então, aquela pálpebra caída, por exemplo, que o cara não está conseguindo mais ler, aí ele vai. Mas se ele ainda conseguir abrir um pouco, conseguir ler, ele tá deixando. Ele vai mesmo se necessitar mesmo. A maioria é assim. Mas isso está mudando devagar, viu? As mulheres, acredito que já tenham essa questão muito mais cobrada, não só socialmente, mas como também dentro de casa, né? Com relação... Eu já vi crianças sendo cobradas pelas mães de que estão gordinhas, que estão fora do peso, que elas não estão se arrumando o suficiente, não é? E vejo também que as mulheres buscam muito mais a cirurgia plástica como uma questão assim de aceitação, para ser aceita socialmente. Então essa tirania da beleza faz com que a mulher tenha um sofrimento muito intenso, que ela viva algumas coisas muito mais fortes com relação à questão do sofrimento emocional, do sofrimento psíquico, do que o homem. A gente tem a questão de bulimia, de anorexia, que são doenças provocadas por essa questão mais da questão do corpo, relacionadas à questão do corpo, e que afetam muito mais mulheres do que homens. Então, talvez seja o momento da gente rever essas questões, reavaliar tudo isso, para os homens também, né? A questão de como você está enxergando essa mulher que está do seu lado e de que forma a gente pode incentivar uma mudança de hábito com relação a essas questões. Porque hoje, a anorexia é uma das doenças que mais mata no mundo. E acredito sim que a gente tenha uma obrigação com isso, de mudança nessa questão da mídia, por conta dessa situação avassaladora que a gente está vivenciando. E isso provocando às vezes depressões importantes, e com essas depressões, como também tenho pacientes que acabam comendo demais e bebendo muito refrigerante, engordando demais, e depois procura a gente para resolver. Exatamente. Acho que isso é uma questão emocional que pode ser trabalhada antes de procurar esse procedimento cirúrgico, para que ela trate a questão psíquica e que ela busque um apoio depois, se for necessário, para que faça, para que realize uma cirurgia. Porque eu não tenho nada contra a questão da cirurgia estética. Eu acho que em muitas situações ela é bem-vinda, ela traz uma melhora na autoestima, ela traz uma vigoridade, né? Uma vivacidade muito maior. Uma das coisas mais importantes é você gostar de si mesmo.
Então, mas hoje a questão do valor de si mesmo ficou perdido em detrimento da questão do ter, né? Eu tenho a boca da fulana, eu tenho o corpo da cicrana. Não, mas você... Né? Então essa questão corporal, ela ficou muito forte em detrimento de valores morais, de valores intelectuais. Hoje nos preocupa mais em questão de vamos ser inteligentes, vamos buscar estudar um pouco mais, vamos buscar ter mais valores, inclusive sociais, de como eu estou me relacionando com o outro, o que eu estou buscando na minha relação com meu marido, o que eu estou buscando na minha relação com os meus filhos, que não seja essa questão tão presente de ter. Eu tenho um carrinho, eu tenho, né, e eu tenho o corpo que eu queria, eu tenho não sei o quê, mas e o ser? Né? Eu sou o quê? O que eu apresento dentro de mim que traz felicidade? Porque muitas vezes a gente está buscando a felicidade num lugar que ela não está. Não é verdade? É verdade. Com relação a essa coisa da estética. Mas em relação à cirurgia plástica, ao aumento de autoestima que isso dá, aquela mãe de 2, 3 filhos que tem aquela barriguinha ali que não adianta se é só com a cirurgia mesmo para tirar, e aí fica com aquela barriga reta de novo quando ela era solteira, a satisfação, assim, o tanto que ela fica satisfeita com a gente, Isso é legal, você poder buscar uma cirurgia por conta de alguma coisa que saiu um pouquinho do lugar e tal, mas eu acho que falta um pouco de uma questão assim de aceitação do próprio corpo, sem que eu tenha que ter o que o outro lá na TV tem. Porque essas moças que trabalham na televisão, elas têm toda uma questão com esse físico, que é cuidar dele o dia todo. Só fica fazendo isso. É o dia inteiro na academia, é o dia inteiro fazendo drenagem, que não é a realidade da brasileira, da maioria da população brasileira. Que não é a realidade brasileira. da mulher que está lá em casa, que tem que cuidar dos filhos, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar do marido, que tem que cuidar de um monte de coisas que são muito diferentes daquela que está na TV. Não é? Acho que essa imposição que a gente se coloca de ter tudo aquilo é muito fugaz, né? O corpo, a gente lá na frente, e quando eu envelhecer, que jeito que eu vou lidar com essa questão? Porque se hoje já é difícil, se na juventude a gente tem uma dificuldade de estabelecer uma boa relação com o próprio corpo, e a hora que as rugas começam a aparecer, né? E que o corpo já pede um outro desenho, já começa a se formar de uma outra configuração. Por isso que hoje existe modos para você já começar a evitar essas rugas do futuro. Então, que isso a gente tem como fazer esses tratamentos que vai minimizar um tratamento cirúrgico mais complexo no futuro. Porque a questão, eu acho que não é nem deixar de ser vaidosa. A questão é até que ponto a minha vaidade não está me custando muito caro. Não é? Qual é o preço dessa vaidade? No consultório, como que fica essa questão, né? De, às vezes, mudar um monte de coisa e, de repente, ter que tirar alguma coisa. Existe essa situação? Esse assunto que você acabou de abordar, Gisele, isso daí já é uma patologia. Existem pacientes que querem fazer cirurgia plástica. Querem. Aí, na hora que não tem mais o que fazer, querem tirar tudo o que fizeram para fazer de novo. Não, mas existe, então, uma questão psicológica que precisa ser avaliada. Com certeza. E de que forma que isso acontece? Aí, você percebendo isso, você tem que encaminhar ou para um psicólogo ou um psiquiatra para tratar desse. Isso aí já é uma patologia psiquiátrica. Mas surgem pacientes com essa questão. Surgem. Querendo modificar aquilo que já foi modificado, mexer de novo. Surgem. Com a questão da insatisfação com aquele resultado que ela teve. Existe sim. Isso aí é comum. Essa questão é comum, e esse paciente que não está satisfeito, nunca satisfeito. E aí é o feeling, depende e geralmente isso vem de outro, já foi operado por outro e vem em você que já passou por um monte, e você tem esse feeling de brecar esse paciente
e encaminhá-lo para um psicólogo ou um psiquiatra, mas geralmente esse paciente acaba rodando em outros cirurgiões plásticos e acaba achando alguém que opera. Porque é uma questão assim, com uma relação de busca incessante por aquele corpo que ela idealizou dentro da cabeça dela, né? Que muitas vezes é aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes isso não é nem possível. O ter o corpo que o outro tem, ou a boca que o outro tem. Nem sempre isso é viável. Né? E que o senhor estava falando da questão do esclarecimento com relação a isso, né? De que os profissionais têm esse dever. Tem esse dever. Tem esse dever. E o cirurgião plástico está apto a fazer isso e anotar isso no paciente, assim que chega no nosso consultório. Bom, doutor, eu queria agradecer a presença do senhor. Muito obrigada. Obrigado a você por ter convidado e estamos à disposição, precisando da gente. Obrigada. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a Carmo Móveis e a Laveste Modas e a você aí de casa por estar com a gente. Avalie a sua vida, refaça o seu espelho para que você tenha uma vida mais saudável. Acho que a gente precisa buscar um pouco o que a gente tem dentro da gente, o que a gente é dentro, com relação aos filhos, com relação à casa, com relação aos amigos, com relação à nossa vida. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de deixar para vocês o nosso e-mail, que é pontodevista@rptv.tv.br. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!